Conversar nesse instante com a fotógrafa Cris Day. Ela estava em Nova York no dia dos atentados às Torres Gêmeas, registrou inclusive a reação das pessoas aos ataques ao World Trade Center. O trabalho dela virou livro, inclusive. Cris, boa tarde. Primeiro, como é que surgiu essa ideia de fotografar a reação das pessoas? Como é que você própria, reagiu? Porque eu tenho a impressão que o primeiro momento é de tentar entender o que está havendo, mas você é um profissional e em alguma situação você falou, bom, eu tenho que registrar isso. Conta um pouquinho esse seu testemunho, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada aqui pela oportunidade. Então, eu estava em Nova York para fazer um estágio no New York Post e estava fotografando Fashion Week, no momento dos atentados. Tá? Eu estava fazendo um estágio no New York Post com o fotógrafo responsável pela área na época e no momento que bateu o primeiro avião, nós estávamos dentro do Fashion Week e houve uma pequena movimentação e tal, mas nós nos demos conta que a coisa era mais séria quando o segundo avião foi o segundo prédio atingido. E aí sim nós saímos em direção primeiro nós fomos até o jornal mesmo, pegar mais filmes, que na época era analógico ainda, e fomos até a Times Square. Tanto que as primeiras imagens registradas foram das pessoas, a reação das pessoas olhando as imagens no telão, que estava acontecendo ali ao vivo no telão da Times Square. E, inclusive, são as mesmas pessoas que estão nas fotos do museu, no meu livro, e que saiu no jornal New York Post no dia seguinte. Foi muito interessante, é óbvio que foi um susto à primeira vista, né? Todo mundo gritava que ali seria o próximo ponto a ser atacado, as pessoas achavam que os Estados Unidos estava sendo atacado. E o estágio acabou naquele momento, porque ele falou, Cris, sai fotografando, depois a gente se fala. Eu nem consegui mais falar com ele, que virou uma loucura a cidade. E eu, naquele momento, primeiro fiquei parada, olhando, assim, eu estava sozinha, né? Graças a Deus, sei meus filhos, na época, eles estavam no Brasil, eu estava sozinha. E então isso me deu um pouco mais de tranquilidade para falar, não, o que eu vou fazer agora? No primeiro momento eu fotografei um pouco em volta e fui para o meu apartamento, fiquei um pouco lá. E depois eu comecei na verdade, a minha maior preocupação era com o que ia acontecer com o mundo depois disso. É claro que tem a tragédia, é claro que morreram sem ter milhares de pessoas ali, 3.000 pessoas, mas eu sabia que aquele era um momento histórico e que eu estava ali como cidadã, né? E não só como brasileira. E isso foi o norte do meu livro, sabe? Das minhas fotos. Eu imaginei, Cris, que você tivesse exatamente essa reação. Primeiro, como todos tivemos, e que pudemos de alguma maneira assistir pela TV e as pessoas presentes também, tentar entender o que está acontecendo e depois dar um passo além, que foi o que você fez com essas fotos que mostram o registro, o desespero, a surpresa, a forma impactante como aquilo aconteceu e as pessoas estupefactas. Estamos vendo aí, tentando ainda também acompanhar ao vivo ali para saber o que é isso, né? Exato, exatamente. Eu acho que foi o que eu disse, ali eu nunca tinha feito fotojornalismo, na verdade. Eu trabalhava com moda, eu trabalhava com outra área. Na verdade, foi aquele momento de falar, eu tô aqui, foi uma forma até de defesa, sabe? De se defender um pouco através das lentes. Eu deixo isso registrado no livro, porque eu não tinha intenção nenhuma do que eu ia fazer com as fotos. Na verdade, a ideia surgiu quando eu voltei no Brasil e eu acabei conhecendo uma pessoa do Senac, e aí sim veio a ideia das exposições, palestras e livro em 2003. Mas, a princípio, foi uma reação natural da artista de sair registrando aquilo que estava mexendo comigo. Por isso, eu até tinha a possibilidade de ir até os escombros, eu tinha um crachá do New York Post, mas eu não tive vontade de fazer isso. Meus olhos voltaram para quem ficou, né? O que vai acontecer daqui para frente? Né? E a gente vê aí 20 anos de acontecimentos subsequentes de grande importância até hoje, né? Sim, Cris, a gente está aqui lhe ouvindo e a gente nem consegue imaginar o que seria se aproximar de um lugar onde 2 prédios imensos, com mais de 100 andares, desabaram e que ainda havia a chance de pessoas serem encontradas com vida e também inúmeras pessoas que já estavam mortas e as equipes de resgate
tentando pegar algo que tivesse restado dessas pessoas. Uma cena que a gente nem consegue imaginar o quão dramático é. O que eu queria te perguntar é como você estava em Nova York na época, possivelmente você conhecia alguém que estava lá trabalhando, porque depois dos atentados, a gente começou a ver muito esses registros das pessoas dizendo: meu Deus, eu tenho um colega que está lá dentro, será que está com vida? Eu tenho um parente que estava no prédio. Porque como era muito grande, tinha gente de Nova York inteiro, dos Estados Unidos também, do país inteiro e também do mundo. Como é que você acompanhou esse desenrolar das pessoas com esperança de encontrar alguém com vida? Então, na verdade, uma das fotos, das fases, de fotos do meu trabalho, eu olhava, inclusive, na CNN, o que estava acontecendo na cidade. Eu estava fazendo um curso de inglês na época com um professor particular. Eu falei, eu quero ficar na rua, eu quero ver o que está acontecendo. E eu olhava onde estavam as aglomerações de preces, das pessoas. E dos momentos que mais mexeu comigo foi justamente as pessoas, os parentes com cartazes com a fotografia do parente que trabalhava num dos prédios, com o andar, as características físicas, com a esperança ainda de encontrar alguém. A gente sabe que todos os hospitais se prepararam para receber as vítimas e não houve vítimas, né? A maioria, o que era vítima era o que estava ao redor, não quem estava no prédio. Então, esse foi um dos momentos mais difíceis para mim. Era um dia que estava chovendo e tem uma foto em especial que é um senhor oriental que está até emoldurado com 2 pessoas assim na lateral. E eu estava no meio dos fotógrafos ali, menorzinha que todos eles, e registrei. E a dor dele mexeu muito comigo, porque ele não sabia nem como se posicionar. Ele ria, ele chorava. E era o filho dele, que tinha sido, que estava num dos prédios. Então, essas fotos das pessoas ainda com esperança de encontrar o ente querido mexeu muito comigo, até porque eu estava longe da minha família, estava sozinha lá, né? Então, foi um dos momentos mais difíceis para mim. Chris Day, fotógrafa, estava em Nova York no dia dos atentados às Torres Gêmeas, registrou, como nós estamos vendo aí, enquanto a Cris fala, nós vamos mostrando aí as fotos feitas por ela em preto e branco, belíssimos registros de um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cris, obrigado pela atenção, pela entrevista aqui para a CNN Brasil e até uma próxima. Obrigada a vocês, uma boa prova.